Olá! Estamos apresentando o CEA Nacional. Hoje vamos falar de um assunto grave e muito atual na sociedade: a obesidade. O CEA Nacional questiona: por que estamos engordando tanto? Uma pesquisa do Ministério da Saúde não deixa dúvidas. Mais da metade da população já está acima do peso ideal. Entre as mulheres, esse índice é menor. Mas a conclusão é que, a cada ano, aumenta em quase 2% o índice de mulheres e homens acima do peso. Para os que não sabem o que é obesidade, a obesidade é uma condição médica na qual o indivíduo encontra-se acima do seu peso ideal. Olá, eu sou Maria Eduarda André e hoje eu vim falar com a nutricionista Jéssica Herculano. Oi, Duda. Meu nome é Jéssica Herculano. Sou formada pela IBMR, me formei em 2019, em janeiro desse ano, e faço pós na FRJ, me formo no final do ano 2020, no ano que vem. Jéssica, eu vim falar sobre obesidade e eu vou fazer umas perguntas para você. Tá. Quantos quilos acima do peso para um obeso? Então, a gente não costuma falar que é acima do peso, porque a gente não tem um peso ideal. Depende muito do indivíduo. A gente soma o IMC dele, que é a altura vezes ao quadrado, divide pelo peso, e vê o IMC, que é o índice de massa corporal do indivíduo, e vê se for acima de 30, já é considerado obesidade. Ah, sim, muito obrigada. Quais são os problemas físicos mais comuns causados pela obesidade? Então, a obesidade, ela já é uma patologia, ou seja, ela já é uma doença. Então não tem aquela história de, eu sou gordo, mas eu tenho saúde. Não tem isso, porque a obesidade já é uma doença. Então, físico, como você me perguntou, físico, temos artrite, artrose, isso tudo por conta do peso que já vem decorrente. Então já tem artrite e artrose, pedra na vesícula, cansaço, ofegância, a pessoa fica com muito mais... precisa de muita mais energia para poder andar um pequeno espaço que normalmente a gente consegue muito mais fácil. Fora isso, ainda temos hipertensão, diabetes tipo 2 e entre N números de doenças que decorrem por causa da obesidade. Ah, sim. E quais são os graus? A gente consta com 3 graus. Grau 1, 2, 3. O 3 já é mórbido, é o que a gente já tem que pedir o paciente emagrecer para poder fazer a bariátrica, exato, porque ela já é com comorbidade. E a A1 é acima de 30, como eu já te falei, vai até o 34,9. A 2 é até o 39, vai do 35 até o 39. E a 3, a mórbida, é a partir do 39 em diante, já é mórbida. Sim. E a origem da obesidade, a genética normal, a ingestão de alimentos? Então, a gente temos 2 fatores que a gente contabiliza para ter obesidade, que seria a genética, que vem dos pais mesmo, vem da família, e a atividade física, que a gente chama de cotidiano, que a gente tem um jeito de se viver. Esse indivíduo tem hábitos ruins alimentares e hábitos ruins de não ter atividade física, qualquer uma, independente que seja correr, andar, ir para academia, natação, tem que sim fazer para a gente se movimentar, porque nosso corpo pede. Entendeu? Uhum. E como identificar a obesidade? A obesidade é causa de distúrbios psicológicos? Então, isso são fatores diferentes. Distúrbios, e como eu te falei, distúrbios é uma forma que a sociedade achou de associar distúrbios com um TA, transtornos alimentares, que é o que a gente usa, exatamente, que é uma doença. É um transtorno psicológico também. Assim, anorexia é um jeito de uma pessoa, ela quer comer, ela come, mas ela tem que ter um jeito de pôr pra fora depois, porque ela acha que ela vai engordar. Horrores, se ela comer, aquilo ali ela tem que colocar de qualquer forma pra fora. Isso é uma TA, anorexia. E também temos aquelas pessoas que têm uma acerbância de querer comer alguma coisa, comer toda hora, muito mais do que ela necessita. Então a pessoa está buscando alguma coisa a todo momento. É pipoca, biscoito, um chiclete. Quando ela tá no mercado, ela tem que estar comendo. Quando ela tá trabalhando, ela tem que estar comendo. Quando ela tá indo para algum lugar dentro do carro, ela tem que estar comendo. Ela tá sempre que mastigar alguma coisa. Isso também é um distúrbio e também é uma TA. A gente chama de distúrbio porque é mais conveniente as pessoas entenderem. Mas a gente chama de transtorno. Mas tem um pouco também de ansiedade? Muito, muito. As pessoas ansiosas,
Hoje em dia temos várias doenças que eu, por exemplo, tenho psoríase, eu não sei se pessoas conhecem, é um transtorno psicológico meu por eu ser muito ansiosa. Eu sou ansiosa, o meu corpo interfere, eu tenho manchas no corpo, nos joelhos, o meu são articulações, joelhos e cotovelos, que vem decorrente da minha ansiedade. Do mesmo jeito, tem pessoas que são obesas porque colocam a ansiedade em transformo de comida. Ela tem o único jeito dela transformar a vontade de comer na ansiedade dela por, ai meu Deus, eu tô ansiosa porque amanhã eu tenho entrevista de emprego. E ela vai comer a comida. Ela vai comer, porque é o único jeito que ela vai se distrair, não pensar na entrevista que ela irá fazer só amanhã, comendo. Do mesmo jeito que tem pessoas que não comem por isso. Eu não posso comer de jeito nenhum, eu tô com, sei lá, já tô ficando com magreza grau 1 e vou querer emagrecer mais porque eu acho que eu tô gorda. Não, eu emagrecer. E como podemos dizer que existe um melhor tratamento da obesidade? Cara, tratamento. A gente, hoje em dia, é aquela história. A gente não consegue tratar a obesidade, porque cada indivíduo tem suas particularidades. Por exemplo, o meu pai, vamos usar um exemplo que eu vivi de perto. O meu pai era muito obeso, ele comia pão mortadela todos os dias, por ele trabalhar à noite, ele não gosta de comer comida que acha que pesa o estômago dele, fazer digestão à noite. Então ele comia um lanche, que era um pão, um café e tal. Disso ele viveu 30 anos da vida dele. Decorreu a diabetes, quase entrou com hipertensão. Conseguimos reverter um pouco da diabetes com a dieta. Hoje em dia ele toma quantidade de metformina, mas ele não tem diabetes, porque o médico preferiu deixar ele tomando para ele não ter, por medo dele contrair mesmo. Mas ele não tem, ele tem resistência insulínica. Mas ele continua usando a metformina. Mas hoje em dia ele corre, não tem, a glicose dele em jejum é de 80, porque acima de 80 a gente considera a resistência insulínica, até 120, a partir de 120 diabetes, entendeu? A dele é 80, a minha é 87. A dele é mais baixa que a minha. Por que ele toma remédio? Entendeu? A gente conseguiu reverter com atividade física e alimentação. A obesidade é causa de distúrbios psicológicos? Então, isso são fatores diferentes. Distúrbios, e como eu te falei, distúrbios é uma forma que a sociedade achou de associar distúrbios com um TA, transtornos alimentares, que é o que a gente usa, exatamente, que é uma doença. É um transtorno psicológico também. Assim, anorexia é um jeito de uma pessoa, ela quer comer, ela come, mas ela tem que ter um jeito de pôr pra fora depois, porque ela acha que ela vai engordar. Horrores, se ela comer, aquilo dali ela tem que colocar de qualquer forma pra fora. Isso é uma TA, anorexia. E também temos aquelas pessoas que têm uma acerbância de querer comer alguma coisa, comer toda hora, muito mais do que ela necessita. Então ela precisa estar beliscando alguma coisa a todo momento. É pipoca, biscoito, um chiclete. Quando ela tá no mercado, ela tem que estar comendo. Quando ela tá trabalhando, ela tem que estar comendo. Quando ela tá indo para algum lugar dentro do carro, ela tem que estar comendo. Ela tá sempre que mastigar alguma coisa. Isso também é um distúrbio e também é uma TA. A gente chama de distúrbio porque é mais conveniente as pessoas entenderem. Mas a gente chama de transtorno. Mas tem um pouco também de ansiedade? Muito, muito. As pessoas ansiosas, hoje em dia temos várias doenças que eu, por exemplo, tenho psoríase, eu não sei se pessoas conhecem, é um transtorno psicológico meu por eu ser muito ansiosa. Eu sou ansiosa, o meu corpo interfere, eu tenho manchas no corpo, nos joelhos, o meu são articulações, joelhos e cotovelos, que vem decorrente da minha ansiedade. Do mesmo jeito, tem pessoas que são obesas porque colocam a ansiedade em transformo de comida. Ela tem o único jeito dela transformar a vontade de comer na ansiedade dela por, ai meu Deus, eu tô ansiosa porque amanhã eu tenho entrevista de emprego. E ela vai comer a comida. Ela vai comer, porque é o único jeito que ela vai se distrair, não pensar na entrevista que ela irá fazer só amanhã, comendo. Do mesmo jeito que tem pessoas que não comem por isso. Eu não posso comer de jeito nenhum, eu tô com, sei lá, já tô ficando com magreza grau 1 e vou querer emagrecer mais porque eu acho que eu tô gorda. Não, eu emagrecer. Meu nome é Heloísa e hoje eu vou entrevistar a Jéssica. Ela vai falar um pouco do processo de emagrecimento dela. Jéssica, qual foi o motivo de você ter engordado? Então, eu tinha mais ou menos uns 95 quilos há uns 7 anos atrás. Engordei pelo mau hábito alimentar dos meus pais, porque conforme eles comiam, eu comia junto, almoçava, jantava, lanche, tudo mais, e fui junto com eles. São nordestinos, então
a forma deles se alimentarem é bem pesada. Eles jantam comidas super pesadas para um jantar normal, almoçam 2, 3 vezes ao dia, comem comida de manhã, comem comida à tarde, se sobrar ainda a janta a mesma comida e vamos comendo e os quilos vão aumentando. E decorrente a isso eu fui engordando até um dia que falei, gente, eu não tô aguentando, eu subi a escada e ficava ofegante. Aí você decidiu emagrecer. Eu não parei e falei, olha, Jéssica, eu tenho que parar, eu não tô me sentindo bem, não. Eu aceitava essa minha condição de ser gorda. Eu não entendia que eu tava gorda. Eu sabia que as pessoas me olhavam. Isso é outro caso, a gente é uma das perguntas. Se você já sofreu algum tipo de preconceito? Já que a gente entrou nesse assunto, já sofri sim. Muitas pessoas paravam e falavam, nossa, você tá muito gorda. Isso sim é um preconceito. Gente, eu não perguntei a opinião de ninguém pra perguntar se eu estou gorda ou magra. Isso sim afeta bastante. Porque no nosso psicológico a gente se vê no espelho de um jeito. Já sofri sim. Muitas pessoas paravam e falavam, nossa, você tá muito gorda. Isso sim é um preconceito. Gente, eu não perguntei a opinião de ninguém pra perguntar se eu estou gorda ou magra. Isso sim afeta bastante. Porque no nosso psicológico a gente se vê no espelho de um jeito. Mas a forma que o outro te vê não tem nada a ver com isso. Se eu tô me achando que tô magra ou tô gorda, o problema é meu. Mas a partir do momento que a pessoa fala, isso te afeta. Então, a partir daí eu comecei a pensar assim, poxa, as pessoas estão falando que eu tô gorda, eu devo estar muito feia. Daí eu perguntava aos meus pais, eu perguntava, então eu queria saber a opinião deles. Eles falavam, não filha, realmente, você já foi mais magrinha. E decorrente a isso eu entrei na faculdade. Que eu entrei por causa do meu pai, que entrou, que ficou diabético, da minha mãe, que tava com pré-diabetes. Então eu falei, gente, o que eu faço? Eu não sabia se fazer nutrição, psicologia ou fisioterapia. Aí eu falei, não, isso vai ser um sinal. E daí eu fui pra nutrição por isso. E muitas vezes também as pessoas vêm dizer opinião sobre o seu corpo disfarçado, né? Pensando que tá te fazendo bem. Exatamente. E na verdade, não. É só o contrário. E pra gente, por exemplo, ela não sabe se a pessoa que fala, ela não sabe se eu tenho um caso crítico de depressão, ela não sabe se eu sou uma pessoa ansiosa, se eu sou uma pessoa que desconto por ser gorda, eu desconto ainda mais na comida. Então isso tudo dificulta ainda mais o processo de emagrecimento, que não é fácil. Tem que querer muito, ter muita força de vontade, sim.